Oiê, Cissa na área. Para quem não me conhece, sou psicóloga formada desde 2007 na Universidade de São Marcos. Tenho especialização no HC, em saúde mental. Desde 2013 eu atuo no consultório para elevar a autoestima, reduzir a ansiedade e a depressão. Hoje eu quero te falar um pouquinho da questão aqui dos remédios. Eu já ouvi uma pessoa perguntando assim, você é a favor da medicação? E aí eu respondi o seguinte, sim. Dependendo do caso, alguns pacientes, eles além da psicoterapia, eles precisam do remédio. E quem faz essa parte do remédio é o psiquiatra. Ele faz uma análise, né? Ele escuta o que o paciente diz e aí ele vai medicar o paciente conforme ali ele está verificando a necessidade do paciente. O que acontece na nossa cabeça? O que acontece? Eu vou falar no nosso cérebro. Eu já fiz, eu acredito que mais de umas 4 ou 5 aulas de psicofarmacos, então eu fiz uma aula na faculdade, eu fiz uma aula num curso que eu fiz, que foi um curso de uma semana, depois eu fiz uma outra aula na especialização no HC e eu fiz uma outra aula de psicofarmacos agora na formação que eu estou fazendo. Eu estou terminando uma formação em TCC, que é a minha abordagem, que é terapia cognitivo comportamental. E cada vez mais que eu tenho aulas com professores diferentes que entendem de medicação, é muito legal. Então, o que eu aprendi, o que eu entendi, como é que eu olho para a questão do remédio? Então, eu vou falar do ambiente. A pessoa, ela vive num ambiente muito aversivo, muito agressivo, e esse ambiente, ela não consegue se desenvolver, ela não consegue se proteger e ela vai se fechando para o mundo. E esse ambiente cada vez mais agressivo, aversivo, ruim, né? É um ambiente insalubre, vou dizer assim. Esta pessoa, ela vai perdendo a química cerebral. O nosso cérebro, como todo o nosso corpo, ele precisa de equilíbrio. Por isso a gente precisa ter equilíbrio das vitaminas, a gente precisa comer, a gente precisa dormir, precisa fazer atividade física, a gente precisa fazer tudo isso para que o nosso corpo fique em equilíbrio. Precisa ter vida social, precisa trabalhar, estudar, né, ter uma vida espiritual, independente de religião, é importante acreditar em algo. As pesquisas científicas falam que os pacientes que acreditam em algo, independente de ser Deus, ou seja lá o que for, elas têm uma melhora nos tratamentos. A medicação faz mais efeito. Então, por que o equilíbrio é importante? Ele é importante porque quando a gente tem o desequilíbrio, e eu vou falar do desequilíbrio cerebral, né, da química cerebral, das dopaminas, das serotoninas, de tudo mais, tem um monte aí de químicas que a gente tem no cérebro, né, hormônios. Quando existe esse desequilíbrio e a gente tem um ambiente muito ruim, muito insalubre, muito aversivo, a gente tende ou ao corpo liberar mais uma coisa do que outra e isso gera um descompensa. Então o corpo produz muito serotonina ou produz em pouca, ou o corpo produz muita dopamina, ou produz pouco, e tem outros, aí tem N coisas que o organismo precisa. E aí quando acontece isso, se a gente já tem questões genéticas de algum transtorno na família, se a gente já tem uma tendência, aí essa questão acaba se aflorando. Ou a gente acaba tendo uma ansiedade, uma depressão ou qualquer outro transtorno por conta desse desequilíbrio. E aí o que o remédio faz? O remédio ele vai atuar justamente aí, ele vai equilibrar a nossa química cerebral, ele vai fazer as coisas ficarem ok, organizadas. Só que a gente continua vivendo, trabalhando num lugar insalubre, a gente continua convivendo com pessoas difíceis e a gente não sabe se proteger. E aí esse equilíbrio volta de novo para o desequilíbrio. A gente não consegue lidar. Né? Geralmente não é o que acontece, é como eu reajo ao que acontece. E aí o remédio, sozinho, ele não consegue dar conta, por isso precisa da terapia. E às vezes, só a psicoterapia sozinha ela também não dá conta. Então muitas vezes eu escuto isso de paciente, eu tomei o remédio, fiquei bom e parei. E aí voltou tudo de novo. Porque o remédio estava atuando, estava fazendo o equilíbrio acontecer e ele estava conseguindo ter uma vida mais tranquila. Só que ele para de tomar o remédio, para de fazer a psicoterapia, porque ele acha que não precisa mais, e aí volta tudo de novo.
Então, a terapia, a psicoterapia, ela vai fazer com que você vai aprendendo, você vai tendo ferramentas para lidar com esse mundo aversivo, com esse mundo insalubre, com esse ambiente difícil, e você vai conseguindo contornar essas situações. Então, por isso que alguns pacientes precisam de medicação, por isso que só a psicoterapia às vezes não resolve, por isso que às vezes só a medicação não resolve. Não é que eu sou contra ou a favor. Existe de fato um desequilíbrio. Geralmente alguns remédios eles são para inibir a serotonina e outros são para produzir. Então é justamente por isso esse desequilíbrio que é importante tomar remédio. Mas isso não é o psicólogo que faz essa parte de avaliação. Precisa ser no psiquiatra e ser medicado pelo médico certo. Muitas vezes eu vejo outros médicos fazendo a medicação, mas eu não acredito que seria o melhor, porque o psiquiatra ele estudou para isso, ele entende os transtornos, ele entende a questão da medicação, o que é melhor, o que não é. Então, o médico mais indicado para fazer um tratamento psiquiátrico é o psiquiatra. Então ele vai te medicar e você precisa tomar o remédio direitinho, na hora certa, todos os dias, conforme ele prescreveu. Não adianta você tomar 15 dias e achar que já tá bom e já resolveu e para. Você precisa fazer o acompanhamento com o psiquiatra, às vezes mensal, às vezes a cada 2 meses, às vezes a cada 3 meses. Ele vai te avaliando. Então por isso é a importância de você não só fazer uma coisa. Às vezes você precisa sim dos 2 profissionais. Era essa a minha ideia neste vídeo, de esclarecer por que é importante não ir só no psicólogo ou não ir só no psiquiatra. É importante muitas vezes ir nos 2. E também conseguir adquirir ferramentas para você aprender a lidar com esse mundo aversivo. É isso, muito obrigada, beijocas, tchau!